Muito boa noite a todos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. É uma satisfação estarmos aqui novamente esse que é o nosso 40º programa. Então, realmente muito felizes, né, em comemorarmos mais essa marca. E estamos hoje, como de costume, com o nosso parceiro de programa, Paulo Neto, e o nosso querido convidado, Humberto Schubert. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite a tu, boa noite, Humberto. Boa noite a todos que já estão aí na nossa live. O Nelides, Shirley e o Ari. Forte abraço a todos. Isso daí. E hoje temos aqui o Humberto Schubert, que é nosso convidado de hoje, primeira vez que nos dá essa satisfação de estarmos aqui reunidos, né, no programa. Ele que é de Juiz de Fora, né, já milita aí no movimento espírita já há um bom tempo, embora seja bastante jovem, e passo ali a palavra para que você possa fazer as suas considerações iniciais e falar um pouco desse tema antes de a gente iniciar. Excelente, obrigado mesmo, Arthur, obrigado, Paulo. Vou tentar falar mais brevemente e cada vez mais a gente está tentando justamente incentivar as pessoas a participarem mais, a colocarem as coisas nos comentários, o que pode ser interessante se acrescentar, criticar, perguntar, para que a gente cada vez mais faça do Espiritismo uma prática e não a recepção de um conteúdo, a recepção de certas informações. Até porque o formato melhor para a gente receber informação é o livro, né? Então, a gente está o tempo todo na palestra, tentando não fazer aquela performance, né, cativante de youtuber, que está muito em voga atualmente, né? E tentar manter o público interessado na palestra. Muito pelo contrário, a gente está tentando cada vez mais fazer a palestra menos interessante possível e apontar para os livros e dizer o seguinte, pessoal, ó, o ouro é aqui, né? A palestra, ela é apontamentos, e quanto mais engajado e ativo for o papel do público, melhor, porque aí a palestra ela se torna menos passiva e mais ativa para quem está também acompanhando. Muito bem. Qual é a origem e qual é o papel do mal? Essa é uma questão absolutamente fundamental na medida em que o Espiritismo é uma filosofia. Se não fosse uma filosofia, talvez bastasse constatar a existência do mal, né? Dizer, olha, existe o mal, existe o sofrimento, existe a crueldade, existe a malignidade, existe uma série de vícios, tá? Mas essas coisas, elas estão ou em contradição com Deus, ou então existe um outro princípio que não é o princípio da luz, é o princípio das trevas, o princípio das sombras, o princípio da morte, da destruição, que é assim, em geral, que as mitologias apresentavam a noção do mal 3, 4 mil anos atrás. Muito ancestralmente mesmo. Assim também que, claro, há mitologias recentes também. Muitas pessoas ainda hoje acreditam em mitos, acreditam em noções mágicas, superstições, simpatias, mandingas, uma série de coisas que não são racionalmente fundamentadas, não tem base nenhuma na experiência, não podem ser passíveis de um escrutínio científico, e não obstante as pessoas acreditam. No século XXI, né, na era da informática e tal. Então, imaginem vocês o que é que um sujeito que tinha absolutamente nenhuma informação, só conhecia a sua tribo, sabia vagas coisas a respeito das outras tribos, até porque se matavam se chegasse muito perto, e no meio dessa tribo havia um certo número de pessoas que eram os chefes, os líderes espirituais, os médiuns, fosse lá o que fosse, e essas pessoas diziam como que eram as coisas, qual é que era a natureza da realidade, qual é que era a essência da vida, o sentido da vida, o sentido do bem e do mal, que é Deus, ou de onde saiu o universo, não é nem Deus, uma concepção mágica, uma concepção às vezes muito primitiva. Então as pessoas não tinham defesas,
não tinham ferramentas para lidar com essa informação e acreditavam cegamente no que era dito. E, às vezes, inclusive, acrescentavam, por fantasia, novas informações inventadas sobre aquilo que já era muito precário, vindo da boca, entre aspas, dos sábios da época, né, das autoridades da época. Só com aquilo que o psiquiatra e filósofo Karl Jaspers chama de era axial, mais ou menos de 700 a 300 antes de Cristo, né? É um momento onde toda a humanidade recebe os seus grandes mestres, os grandes professores filosóficos, espirituais, religiosos ao mesmo tempo. Então, nós temos no Nepal, ali na divisa com a Índia, Buda, né, o Sakyamuni, nós temos na China, Lao Tzu e Confúcio, espalhado pela Índia também, aqueles que vão compilar os Vedas, as Upanishads, tudo ao mesmo tempo, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Pitágoras, Parmênides, Heráclito, Sócrates, Platão, Aristóteles, os druidas estão no auge do seu desenvolvimento civilizacional e cultural, os sacerdotes do Egito já eram mais adiantados um pouco, né? Estavam num período de decadência, mas nesse período axial também vão tentar uma espécie de reavivamento, de renascença. Os babilônicos desenvolvem concepções importantes de imortalidade da alma, que serão copiados por todos os povos vizinhos. Os gregos, os egípcios, os judeus têm as suas noções de imortalidade da alma muito essencialmente absorvidas e copiadas dos babilônicos, né? Os persas também, com Zoroastro. Então, o profeta Daniel, né, uma revolução interna do judaísmo, da religião e da filosofia hebraica. Então, nós vamos ver que, bem distribuídos em todas as culturas, nasceram espíritos mais maduros, mais sensatos, mais sábios, que vão trazer grandes revelações espirituais. É somente a partir desse momento que os povos podem se dizer efetivamente espiritualistas. E o nascimento do espiritualismo, da China, passando pela Índia, pelo Irã, até Portugal, né, que os celtas também habitavam ali a Inglaterra e Portugal, quer dizer, o mundo mais ou menos inteiro, civilizado, vai ingressar na era da ética, da moralidade, e vai ter noções mais claras, claro, do que é o mal. Porque o mal é uma preocupação que vai ficar cada vez mais acentuada, quanto mais puras são as nossas noções éticas. Para o povo muito selvagem, para o qual o assassinato é normal, para o qual o infanticídio é normal, o incesto é normal, o que é uma mentira? Imagine assim, que é uma pessoa enganar outra, ou trapacear num jogo. Isso é imperceptível, você não é nem capaz de perceber que isso é uma ruindade, ou que isso é uma quebra de conduta, que isso é uma maldade. Então, é necessário que surjam os grandes, os mais eminentes mestres éticos, como Confúcio, como Sócrates, para que, naquele idealismo de uma lei moral refinada e pura, as pessoas possam, pela primeira vez, se dar conta de que elas são más. De que o mal existe, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, não só existe, mas está presente em todos. E essa é uma mensagem fundamental também da Bíblia. A Bíblia, ela por um lado, claro, que é a mitologia do judeu, né? O grego faz os 12 trabalhos de Hércules. O judeu escreve como que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Então, a gente não pode nutrir no século XXI a fantasia, e qualquer sacerdote mais instruído não tem essa fantasia, né? É uma injustiça dizer isso de padres, de pastores bem formados. A gente não pode ter mais a fantasia de que aquilo é literal, de que aquilo é a história do que aconteceu, né?
Há 1000 anos atrás, ou há 1500 anos atrás, as pessoas já discutiam isso, né? Olha, são metáforas, são mitos e tal. Contudo, nenhum mito é cunhado pela estupidez, né? Os mitos são cunhados como tentativas de respostas que a gente ainda não tem cientificamente, tá? Mas tentativas racionais de respostas para os grandes e mais prementes problemas da humanidade. Então, eles vão tentar, numa alegoria, passar uma lição moral, que a gente, inclusive, diz assim, qual é a moral da história, né? Qual é a lição, qual é a verdade que o mito passa? E a gente extrai uma verdade profunda de Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, né? Ela vai, né, carregar coisas preciosas, que são doces, né, por uma cultura de muitos séculos atrás, ou milhares de anos atrás, isso era uma coisa muito preciosa, vai visitar a casa da vovozinha, mas tem que passar por um trecho que pode ser perigoso. A estrada é muito longa, margiana floresta. A tentação da preguiça é muito forte. Aí o que ela pensa? Talvez eu possa passar pela floresta, porque aí, ao invés de 2, 3 horas andando, eu levo meia hora e chego rapidamente na casa da avó. A mãe alerta para aquilo, né? Então, a sensatez, a prudência são representados pela mãe, né? O princípio da experiência, né? Não faça isso, não vá por esse caminho. Tem coisa ruim nesse caminho. Essa é a experiência de todos. Todos os seres humanos passam por isso. Não existe ser humano que não cruzou a floresta por preguiça, por conveniência, porque, quero saber o que tem, por curiosidade, né? Todas as mães dizem, não vá por esse caminho, né? A maioria das crianças vai, a maioria experimenta o caminho do mal, né? E claro, há resultados infelizes, consequências desagradáveis em se experimentar o mal, né? Por um lado, o aviso não é o suficiente, a gente quer ter a experiência, mas a experiência é ruim, a experiência é amarga. Então, se essa lição é extremamente válida, verdadeira e profunda, como que a gente pode debochar e diminuir a profundidade da sabedoria dos judeus, por exemplo, da sabedoria de outros povos, dos indianos, no Mahabharata, né? Não, porque tem partes de Lao Tzu que parece que são meio místicas, que são meio mitológicas. Essas partes também a gente não deve desprezar, a gente deve extrair o suco, né, mais fino daquela alegoria, que às vezes sim é uma casca tosca de uma história um pouco infantilizada, mas essa história foi bem pensada, foi cuidadosamente pensada ou inspirada, né? Tem uma inspiração superior por trás. Pois bem, a história de Adão e Eva, então, é a versão para os adultos da Chapeuzinho Vermelho. Deus diz, não faça isso, não coma o fruto dessa uma árvore, tá? O resto tudo pode fazer. E aqueles dois que viviam ali no estado idílico, viviam também no estado de absoluta ignorância. A árvore, de certa maneira, representa o conhecimento, representa a noção. É por isso que a primeira coisa que eles fazem depois de comer o fruto da árvore é sentirem vergonha da sua nudez. E vão se cobrir, vão ter essa preocupação. Um olha para o outro, né? Tem uma mulher aqui me olhando, eu estou pelado, ela também, eles vão se cobrir. Ou seja, eles vão adquirir consciência. Com a consciência surge uma série de consequências. As frutas que caíam maduras do pé na mão deles, agora não caem mais. É preciso ganhar o pão com o suor do seu rosto. Essa é a condenação de Deus. A gente pode pensar assim, não é uma condenação tão ruim, né? Não bateu neles, não impôs nenhum sofrimento, né? Mas a lição que se dá até agora era no colinho. Agora você vai puxar a enxada e vai esperar 6 meses para nascer. É muito duro, é muito difícil, né? O sofrimento, ele advém dessa dureza, dessa dificuldade que é imposta pela consciência. A consciência traz responsabilidade. Agora sou eu quem faz. Agora eu sou responsável. Agora, se eu não cuidar da plantação, ela morre mesmo.
A fruta não cai na minha mão mais. Não é Deus quem garante, sou eu quem garante. Há uma natural rebelião contra Deus, um ressentimento que surge daí. O primeiro materialista, o primeiro ateu, é o sujeito que estava certamente puxando enxada lá e caiu um granizo na verdura dele, ou então veio a seca, ele perdeu tudo. Aí ele falou, mas não é possível, vá para o inferno. 6 meses de trabalho todo dia, perdi tudo. Né? O cafezal é terrível, né? A gente que é aqui de Minas, né? Perdeu a plantação de café, é uma desgraça irreparável, porque não é uma coisa assim como um repolho ou uma couve, que em 10 dias você refaz, recupera, 20 dias, né? Você recupera o prejuízo, né? Perdeu o café, perdeu tudo. Aí a gente vê assim no Globo Rural, nos programas de roça, né? O sujeito perde o cafezal numa geada, uma coisa assim. A expressão do fazendeiro é de que ele perdeu o parente mais querido dele. É uma expressão de sofrimento, é uma expressão de tristeza profunda, que é deprimente de você ver e triste de você ver. Então, ganhar o pão com o suor do seu rosto, vejam bem, não é só a lei do trabalho, é também a lei do sofrimento. Você vai chorar, né? Você vai rasgar as mãos puxando a enxada. Você vai lutar com outros, porque outros vão querer não trabalhar e tomar o que é seu, tomar o fruto ou o animal, seja lá o que for que você criou para comer. Né? Você vai ter medo do que acontece de noite, do lobo matar as ovelhas, né? Metáfora que até Jesus gosta de usar, ainda faz sentido na época dele, né? 1000 e poucos anos depois da redação do Gênesis, da invenção do Gênesis, né? Ele é redigido só um pouco antes de Cristo, mas a história é de 1300, 1500 antes de Cristo, mais ou menos. Então, vejam bem, as religiões todos os mestres espirituais vão constatar que o mal não apenas existe, mas que ele é radical. Por isso que a gente deve ter profundo desprezo por pessoas, tem no movimento espírita também, né? Mas tem também, principalmente, assim, esses gurus da Califórnia, de uma nova espiritualidade, novo jeito de viver sem a noção de mal, sem a noção de pecado, sem a noção de culpa, e vão pregar uma filosofia do algodão doce, né? O mundo é só algodão doce rosa, e você vai nadar no algodão doce 24 horas por dia, sua vida inteira, porque Deus te ama, Deus é tudo de bom. Não existe o mal, não existe sofrimento, é só uma questão de interpretação sua. Né? Nunca um sujeito sábio disse nada disso, nem nada parecido com isso. Mas a filosofia do hedonista, da conveniência, vende mais livros, né? Dá mais likes no YouTube também. Então é uma tentação muito poderosa, né? Presença do mal sempre, né? É uma tentação muito poderosa você vender mais livros, né? Mesmo quem doa o dinheiro, né, está no topo, né, das vendas, é sempre muito interessante. Então nós precisamos resistir a essas tentações. Não só por causa disso, mas também não é só o interesse financeiro, embora isso tenha muito também, mas também o interesse no auto-engano. Eu acredito na filosofia do algodão doce, de que tudo é algodão doce, porque o mundo é duro. Porque o mundo, às vezes, é amargo. Às vezes, você tem que engolir coisas, engolir sapos, que você acha, não, isso aqui não desce na garganta, não é possível que essa é a minha cota. Tem que ter alguma coisa errada, alguém confundiu o sapo que eu tenho que engolir com o de outra pessoa, com o triplo do tamanho. Né? E aí, essa dificuldade, ela pode ser enfrentada, ou a gente pode fechar os olhos, sair correndo e tecer uma teia de mentiras
para a gente dizer que no mundo não existe dor, não existe sofrimento, não existe trabalho, não existe sacrifício, não existe dificuldade. Então a gente precisa ter muito, muito cuidado com isso no movimento espírita. Porque se você foi um cretino, a coisa mais saudável do mundo é se sentir culpa. E as pessoas estão pregando, em nome do espiritismo, que nós não devemos sentir culpa quando a gente faz uma coisa horrível. Né? A culpa, ela é um diagnóstico automático da alma de que ela precisa se arrepender. Então, a culpa, claro, não é para ser cultivada e você ficar vivendo um sofrimento adicional, né? Ah, eu sou horrível. Não é isso. Mas a culpa é uma, como a dor, né? Ela diz assim, tire a mão daí que está queimando, né? É um aviso, é uma informação natural. Então, você sente mal, poxa, eu achei que podia trair a esposa e estava tudo ótimo, né? Parecia uma ótima ideia. De repente, comecei a me sentir meio estranho, né? Eu achei que podia tirar um pouco de dinheiro do sócio. A princípio parecia a melhor ideia de todas, porque eu ia ter mais dinheiro. Quem não quer ter mais dinheiro? Mas depois que eu fiz, eu não sei o que está acontecendo comigo, né? É uma percepção da imoralidade. Que bom que a gente tem culpa, né? Imagine o quão maligno é aquele que diz para nós que a gente não deve sentir culpa nunca. Porque quem não sente culpa nunca vai se arrepender. Nunca vai dizer assim, poxa, talvez eu tenha que pedir desculpas para alguém. Talvez eu tenha que pedir desculpas para Deus. Cometi um erro contra mim mesmo. Fiz um mal contra mim mesmo, né? E entrei num vício, num caminho sem saída, numa coisa esquisita, uma coisa difícil de explicar, né? Tentei me enganar de que eu estava certo, que eu estou sempre certo, porque os outros podem ser cafajestes, mas eu não. Então, quer dizer, a gente tem todos esses mecanismos de proteção da dor e do sofrimento e também da culpa. Mas é através do cancelamento desses mecanismos que vem uma coisa das mais maravilhosas que a religião prega. Todas as religiões. A desilusão. Os hindus, eles radicam a maldade na ilusão. É o véu de Maia, uma deusa maligna, uma espécie de demônio, né? Que joga uma ilusão e nós perseguimos desejos, fantasias, temos expectativas de uma série de coisas que a gente não precisa, né? A gente julga o outro, a gente pensa, mas eu não merecia sofrer, né? O outro que morreu lá no terremoto da Turquia, bom, que pena, né? Mas, assim, ele devia ter alguma culpa, né? Devia ter alguma dívida, alguma coisa assim. Eu, por outro lado, olha só, o que eu fiz para merecer esse problema que saiu do meu dedo aqui? Então, quer dizer, a gente não admite em nós o mínimo da traição, do engano, do sofrimento, da dor, da doença, seja lá do que for. E no outro a gente acha normal. Ah, não, é assim mesmo. Essas coisas acontecem. Às vezes também a gente tem uma hipersensibilidade, também acha tudo horrível, né? Tem gente que também é o extremo oposto. Passa mal quando vê na televisão que teve o terremoto, tal, né? Quer dizer, mas isso não é possível. Como é que pode existir tanto sofrimento, tanta dor? Ou então, quando é uma maldade praticada por uma pessoa, como é que isso é possível? Como aconteceu de Deus permitir uma pessoa fazer isso com uma criança? Então, nós temos a fantasia de que é um mundo onde a maldade é excepcional. Contudo, todas as religiões, sem nenhuma exceção, nos alertam de que a maldade não é excepcional. Probleminha de conexão aí do Humberto. Eu também estou morrendo de medo aqui, porque começou a chover e a ventar. Bom, vamos ver. O Humberto está também enfrentando probleminhas aí. Vamos aguardar. Potencialidade para o mal. Voltou. Todos temos desejos pervertidos.
todos temos vontade de fazer certas coisas que não são adequadas. Às vezes não é uma coisa horrível, aí a gente diz, não, eu não tenho, né? Mas quando a gente analisa cuidadosamente o comportamento, a gente vai ver vários traços de egoísmo e de orgulho nesse comportamento. Então, às vezes é uma coisa sutil, às vezes a gente não percebe que está se gabando, às vezes a gente não percebe que está rebaixando o outro, né? Ah, não, mas eu falei uma coisa que é verdade. O fulano, ele é legal e tudo, mas ele é muito ignorante, né? Ele não tem condição de fazer isso. Então, a gente adocica a nossa maldade. A do outro é apimentada, né? A do outro é, inclusive, intragável, inadmissível. Se me dirigir, devolvo um soco, ou então chamo a polícia, vou buscar meu advogado, você vai pagar pelo que você fez. A maldade que eu faço, ela é sempre maquiada, camuflada, adocicada, toda trabalhada pela minha autoilusão, pelo meu autoengano, porque eu não admito ver a minha maldade. Eu não admito, né? A gente até diz da boca para fora, né? O espírita diz muito assim, eu sou muito orgulhoso, muito egoísta, né? Eu sou mesmo muito assim, né? Mas a gente não se flagra sendo e não diz não. A gente não se flagra fazendo uma coisa baixa, uma coisa tosca, uma coisa desrespeitosa, uma coisa indecente, uma coisa pervertida, e diz assim, poxa, o que é isso? Por que eu estou fazendo isso, gente? A gente simplesmente cria um mecanismo para justificar. E se a gente chegar ao extremo, ou se a gente quiser ser guru, a gente diz assim, a culpa não existe, né? Isso é tudo uma forma, cada um é do jeito que quiser, cada um faz o que quiser, esse é o seu jeito de ser, seu jeito especial de ser, né? E as pessoas, lamentavelmente, caem, né? Caem em quantidades, porque isso é o que todo mundo quer ouvir. O mestre espiritual, ele diz o que ninguém quer ouvir, né? Então, Jesus... É muito enganoso a gente imaginar que Jesus agradava as multidões. Ele agradava uma parcela da multidão, uma parcela da sociedade. Outra parcela ficava escandalizada, não conseguia suportar o que estava sendo dito. Compare isso com essas pessoas que agradam todo mundo. A vida da pessoa é agradar, é dizer aquilo que uma coisa tão rala, tão adocicada, que todo mundo gosta. Então, a gente não pode permitir que o discurso espírita enverede por esse caminho. A gente precisa dizer a verdade com gentileza, com respeito, mas uma verdade que às vezes é difícil de digerir. A gente precisa lembrar que existe a carência, a deficiência e o mal na nossa natureza e que nós precisamos expor e evidenciar esse mal e enfrentar. Esse é o discurso que pode ajudar as pessoas a sair dessa condição. O discurso que diz que essa condição não existe certo e errado, né? Cada um tem o seu jeito de interpretar, né? Esse é o discurso imoral por excelência. A gente acha que o imoral é aquele vilão do filme, do desenho animado, que dá uma risada maligna, esfrega as mãos assim, eu vou lá, vou fazer uma coisa bem malvada, né? Isso não existe. O que existe são pessoas que se auto-enganam e que dizem que estão fazendo uma coisa ótima. Estou fazendo aqui uma coisa excelente, espetacular, eu sou o melhor, o único que sabe e tal. Quer dizer, o vilão da caricatura de filme não existe. O que existe são pessoas tentando acertar de uma maneira desvirtuada, de uma maneira confusa, de uma maneira errada. E tem como a gente diagnosticar isso através da lei moral. A gente tem que conhecer a lei moral, né? Todos os filósofos, todos os mestres espirituais vão dizer que você não pode tomar liberdade do outro. O outro é senhor da sua própria vida. Eu não posso dizer para o Paulo, ou dizer assim, não, Paulo,
Agora você vai ser meu servo, meu escravo, e você vai fazer o que eu mando. Então, não é necessário acrescentar na lei moral, por exemplo, é errado escravizar. Basta você dizer, é errado suprimir a liberdade do outro. O outro é dono da própria vida. A partir daí se deduz 20 outras coisas. A lei, claro, vai precisar dizer, né? É proibido A, B, C, D, porque as pessoas também não refletem o suficiente sobre as consequências, mas para a moralidade basta o seguinte: cada um tem direito sagrado à sua liberdade. E daí se desdobra eticamente uma série de consequências, né? E os grandes mestres espirituais, eles vão dizer as duas coisas. Existe uma lei moral, tá? Não é esse embuste, né? De que não tem certo e errado, cada um faz o que quer, cada um faz o que dá prazer, cada um faz o que gosta. E, ao mesmo tempo, existe a maldade. Existe um estado generalizado de infração dessa lei moral, que as pessoas não percebem porque elas não conhecem a lei moral. Ou porque elas, conhecendo, fecham os olhos, dão as costas, né? E dizem, não existe culpa, não existe pecado, não existe certo e errado. Mas veja o que Confúcio diz. Confúcio diz, é errado isso, isso e aquilo. O que é o certo? A benevolência. O que é a benevolência? Tratar aos outros como você gostaria de ser tratado. Qualquer coisa menos do que isso é a ruindade. Se você espera um tratamento melhor, você é arrogante. Se você dá para o outro um tratamento inferior ao que você acha que é o mínimo que você merece, você é cruel. É lógico. É lógica pura, não tem mistério, não precisa... A princípio, se a gente pensasse, não precisava vir gente do céu dizer isso. Não precisava vir uma alma superior dizer coisas desse nível, né? A gente conseguiria concluir isso se a gente não tivesse mergulhado no auto-engano. Se não fosse do nosso interesse mentir, negar a lei moral o tempo todo. Quando os romanos começam a receber a mensagem de Paulo, de Pedro, de outros que estão ali em Roma, a primeira coisa que eles dizem é o seguinte, tá, mas vocês judeus, vocês têm a Bíblia, vocês acreditam no Deus único, esse Deus único ele é bom no geral, né? Ele é um Deus moral, o cristianismo melhorou, mas era um Deus moral, né? Um Deus ético. Nós acreditamos em 20 deuses. Tem os que são pervertidos sexuais, tem o Deus da cachaça, tem o Deus da guerra. A gente adora esses caras. Como que a gente pode agora competir com vocês judeus que estão nesse caminho há 1000 anos ou há 2000 anos? E o que Paulo responde para os romanos? Mas os atributos invisíveis de Deus são conhecidos por meio de todas as coisas. São, por isso, portanto, indesculpáveis aqueles que alegam que não conheciam a lei de Deus, que não lhes foi revelada. Ok, vocês não tiveram profetas tão bons quanto os judeus, é verdade. Tem um prejuízo isso, tem, com certeza. Mas, o que Paulo está dizendo? Não foi só através dos profetas que se conheceu a lei de Deus. E os filósofos gregos que vocês tiveram? E Cícero? E Ulpiano, né, o articulador do direito? E Virgílio, poeta que era também um sujeito de caráter indefectível? Vocês tiveram seus exemplos. Vocês tiveram seus heróis da moralidade. Vocês tiveram seus sábios. Vocês têm razão para analisar a vida e ver se isso é certo e errado. Então, os atributos invisíveis de Deus são patentes, são evidentes, por meio de todas as coisas criadas. Qualquer um poderia ter observado e refletido sobre a realidade social e chegado à conclusão que, poxa, eu estou chicoteando uma pessoa, vendi uma criança no mercado. É mentira.
que isso é uma questão cultural, que, não, mas eu não sabia, porque eu não recebi um profeta para me dizer isso. Nós temos interesse em manter esses esquemas de mundo, de vida, né? Esse tipo de dinâmica de trabalho. Nós temos interesse em estratificar as pessoas, em excluir ou negar a voz a outras pessoas. Nós temos interesse em ter mais lucro do que o próximo. Então, é por causa desse interesse pervertido que nós acabamos nos iludindo e nos enganando para justificar as maldades que a gente faz. É uma perversão do coração a maldade, mas uma perversão do coração que precisa enfrentar a razão. A princípio, a razão aponta para a lei moral. Então, eu preciso dar uma volta nela também. Eu preciso enganar a razão e justificar o que eu estou fazendo para mim mesmo. Senão, eu sinto culpa. Então, se eu conseguir dar uma volta na minha mente, a ponto de dizer, não, estou fazendo bem, né? Essa gente tem que morrer mesmo. É um câncer da sociedade. Se a gente puder fuzilar todos, é uma maravilha, vai ser o bem. A sociedade só vai melhorar quando a gente acabar com essa raça toda. Então, você não apenas tem um coração distorcido, como você, com o coração torcido, você também facilmente torce a mente a acreditar que você é uma pessoa muito boa e que o que você está fazendo é a lei de Deus, é a lei moral. Qual que é o remédio para isso tudo? Qual que é a cura para isso tudo? Né? Nós temos que filosofar, nós temos que refletir, nós temos que fazer uma análise lógica do que nós estamos propondo. Se o que a gente está propondo faz sentido, se o que a gente está propondo equivale ao que os sábios disseram. Ah, não, mas fulano, ciclano, vai ter aí algumas celebridades da moda que concordam com a gente. Mas pegue um Buda que diz que tudo é dor, tudo é sofrimento. Qual que é a fonte do sofrimento? Desejo de não ter sofrimento. O que é isso? É o orgulho e o egoísmo. Eu acho que para mim não podia ter, né? Até para o outro até pode, mas assim, é ruim, né? Eu não quero passar por isso, eu não quero ser desafiado, eu não quero ser provocado, eu não quero sentir coisas que não são interessantes para mim. Os hindus vão dizer que a fonte do mal é o véu da ilusão, né? Desfeito o véu, se você conhecer a verdade é eterna, e você não vai ficar preso nas ilusões dos desejos transitórios, né? É uma coisa fixa, permanente, é uma coisa lógica, é uma lei moral que você consegue entender se você for instruído, se você quiser trilhar esse caminho. Jesus vai dizer, olha, a condição humana é tão difícil que o ser humano precisa de ajuda, precisa ser guinchado, precisa ser pego pela mão e içado para cima, né? É por isso que eu vim para que aqueles que tinham sede fossem saciados, para que os que têm fome tenham a sua fome extinta eternamente. Então, essa doutrina, essa lei moral que a gente está trazendo, é um caminho capaz de preencher para sempre o espírito, ou seja, de superar o mal e fazer você entrar na senda do bem. Só que, olha só como é que Jesus é duro também. A porta é muito estreita. Tem muita gente que acha que vai entrar e chega correndo, inclusive, e bate o ombro com tanta força na porta que cai para trás. A porta é estreita. É difícil o caminho do bem. É difícil. O do mal, não. Aristóteles, na sua também imensa sabedoria, vai dizer o seguinte: é possível errar de infinitas maneiras. Só é possível acertar de uma maneira. Quer dizer, você vê uma coisa, um problema qualquer, solução tola, equivocada, distorcida, vai ao infinito. A imaginação é o limite.
Ah, eu acho que isso aí é assim. Aí o outro vira, ah, não, eu acho que é assado. Cada um tem um palpite, né? Quem é que resolve o problema? Quem vai lá e faz a coisa certa. E a coisa certa é só uma. Às vezes tem vários jeitos de fazer a coisa certa, claro, né? Tem 3, 4 maneiras de girar um parafuso. A melhor maneira é com a chave de fenda. É a mais óbvia. Mas na internet, hoje no YouTube, eu que, né, tenho às vezes problemas práticos, eu entro lá e falo assim, não tenho chave de fenda, como é que eu faço? Aí o sujeito mostra assim, pega uma moeda, né, tenta com uma moeda, pega um alicate, e com o alicate e a moeda na ponta, aquilo vira uma chave de fenda, uma coisa mais ou menos assim. Então, quer dizer, tem diferentes jeitos de fazer a coisa certa. Agora, tente pegar um parafuso de chave de fenda bem apertado e tirar sem chave de fenda. Não tem muito jeito, né? Você pode dar tratos à bola, até teorias mirabolantes. A moralidade é mais complicado que um parafuso. As pessoas entendem que é inadequado de um parafuso com um martelo, é inadequado com serrote, é inadequado de uma série de maneiras. Mas mesmo assim a gente quer, porque quer dizer que no campo moral é possível dar um jeitinho. Ah, não é bem assim, né? Tem casos que tem que contar uma mentirinha e tal. Se eu falasse a verdade, como é que ia ser? Ia ser um escarcéu, a mulher ia reclamar 2 horas, tal. Então a gente conta aquela mentira e está tudo resolvido e tal. Então nós damos uma volta na nossa consciência. Agora, a gente sabe que uma coisa 1 milhão de vezes mais simples do que o caráter, que é um parafuso, não se permite manipular da maneira errada. Bom, eu vou ficar mais ou menos por aqui, convidando então a reflexão, né? Qual é que é a origem do mal? O que é que nos leva a todo esse processo, esses mecanismos de ilusão, de confusão, de auto-engano, né? O que a gente ganha com isso? E qual é o papel disso no mundo, né? Por que é que Deus permite isso? Por que é que Deus permite a gente escolher a autoilusão? Ao invés de dizer assim, não, pega pela orelha, né? Você vai fazer o certo. O Espiritismo trata dessas questões muito bem, mas não sei se pelo nome do programa, mas eu também quis falar de uma maneira mais provocativa e mais interrogativa do que citar as questões do Livro dos Espíritos, que eu acho que resolvem bastante, mas talvez não fosse tão instigante ou tão provocativo. Perfeito. Eu, particularmente, acredito que todos aqui gostaram bastante dessas reflexões super importantes, profundas e, ao mesmo tempo, bastante diretas, né? Tocando realmente na nossa ferida, para que a gente faça essas reflexões aí, esses questionamentos, né, Paulo? Com certeza. E a proposta do doutrina espírita, quanto é mais para o lado moral, aí eu acho que encaixa bem toda essa fala do Humberto, né? Muito bem mesmo. Temos aqui 2 perguntas para o Humberto. Vamos lá, antes do nosso finalzinho. O Saúde Sem Dogmas pergunta: à luz da doutrina espírita, maldade e ignorância são sinônimos? Essa é uma pergunta muito difícil de responder, tá? As perguntas boas, elas são difíceis porque a resposta ela é filosófica, ela não é uma resposta de um fato, né? O fato a gente mostra. Questões filosóficas, elas são as questões que levam à tona qual é o sentido da maldade, qual é o sentido da ignorância, como exatamente essas coisas funcionam, e isso é muito difícil de explicar. Em alguns sentidos, a gente pode dizer que sim, né? Que, por exemplo, só são maus os espíritos que não são sábios. Isso aí resolve a questão. No entanto, a questão é enganadora porque há pessoas que são espertas, tecnicamente competentes, o cara é um médico extraordinário, um engenheiro extraordinário, um professor muito hábil,
um palestrante extraordinário, um escritor extraordinário, e o sujeito é muito maligno. Aí a gente diz assim, poxa, mas a inteligência, o conhecimento junto com a maldade, isso constrange a gente, confunde a gente um pouco. Mas ali não há nenhuma sabedoria. Os gregos, 2.400 anos atrás, perceberam que eles tinham que separar as duas coisas. Conhecimento vem da experiência ou do estudo. Sabedoria é uma espécie de grandeza da inteligência. É quando você considera as coisas não particularmente, mas na totalidade. É uma espécie de maturidade da razão. Porque no entendimento técnico, ou na esperteza para os negócios, na esperteza numa competição, o sujeito que é o mais astuto, mais esperto, ele pode chegar a passar a perna no outro, sem que necessariamente, claro, aquilo seja maior sabedoria, porque ele está enxergando somente aquela competição. O interesse dele é calculado ali de uma forma muito simples, muito linear, né? Pô, se eu fizer isso, eu ganho dinheiro. Pronto, é simples assim. Se eu mentir para essa pessoa, eu faço isso com ela, né? Agora, a sabedoria é o entendimento global. O que é que isso vai produzir para a trajetória dessa pessoa? Será que eu quero participar de uma coisa que vai ficar marcada para essa pessoa como uma coisa muito ruim, como uma traição, uma tapeação, um engano, uma crueldade? Do ponto de vista geral, o que é que todas as pessoas devem fazer? Vejam que as leis morais, elas não são para você, elas são para qualquer pessoa. Elas são abstratas, são genéricas, elas têm em vista um comportamento universal. E elas não são também sobre situações locais e momentâneas. Elas são tipo assim, veja Jesus, né? Faça aos outros o que você gostaria que te fizessem. Ele não diz o que é para fazer. Ele reflita num sentido muito amplo a respeito do que seria adequado a toda e qualquer pessoa. Ou então a expressão incondicional, quando a gente diz assim, fazer o bem sem ver a quem. Ou então é preciso amar incondicionalmente. Ou seja, não faz diferença quem é. Se a gente na vida prática, na esperteza do dia a dia, a gente for calcular, poxa, o Paulo é bem mais rico que o Arthur. Então, fazer o bem ao Paulo é mais interessante do que fazer o bem ao Arthur. Isso é a esperteza, é a sagacidade. A sabedoria é você dizer assim, olha, é preciso fazer o bem sem ver a quem. Ou seja, não faz diferença se a pessoa sorriu ou fez cara feia, se é meu amigo ou meu inimigo, se é rico ou se é pobre. Isso é irrelevante. O que interessa no bem é de uma ordem geral, da totalidade cósmica. E isso não cabe em qualquer alma. A alma ela tem que ser cadinho grandinha para essas ideias caberem nela. A alma pequena, às vezes, ela é muito hábil, né, na matemática, nas coisas da vida, na memorização de informações interessantes, mas ela não tem essa grandeza. Os gregos gostavam, os gregos não, os romanos, os gregos, né? Eram os gregos mesmo. Eles tinham um termo que era megalopsiquia, uma palavra bonita que significa a grandeza de espírito. Ser espírito grande é as coisas da vida serem pequenas para você. Quando o espírito é pequeno, as coisas da vida te dão um capote, né? Você não consegue levantar, porque tudo é muito grande, tudo te engole. Então, a grandeza de espírito é você... Acabou a luz, gente. Vou cair da 1 minuto ou 2. A grandeza de espírito é você ver assim, poxa, meu ente querido morreu. Voltou a luz. Mas isso faz parte da vida. Faz parte da ordem universal. Amanhã vai ser a mãe do Arthur. Amanhã vai ser a mãe do outro, que eu não gosto, do meu inimigo. Todos vão morrer.
Então, a grandeza de espírito é capaz de apequenar, não é que as coisas são irrelevantes, mas ela consegue fazer com que você olhe como se estivesse do alto. Exatamente a metáfora que os espíritos dão para Kardec, né? É como se você estivesse no topo de uma montanha vendo as coisas, enquanto que a baixeza de espírito é a confusão, tudo é muito, né, demais para a gente lidar, tudo é aterrorizante, tudo gera ansiedade. Muito interessante. E a pergunta final de hoje é da Fernanda Linhares, que pergunta: a passagem, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, irão para o reino dos céus, é como se fosse uma espécie de culpa disfarçada? Digamos assim, como se fosse possível enganar a Deus? Sim, é uma espécie de auto-engano. Por quê? O que eu tentei expor foi justamente a respeito dessa questão. Pouquíssimas pessoas dizem assim, eu sou mau, né? Eu quero tudo só para mim mesmo. Raríssimas pessoas dizem isso, e talvez essas pessoas estejam numa condição melhor, porque elas sentem o sabor do próprio veneno. A maioria das pessoas, no entanto, elas dizem assim, não, comigo, aqui não tem nada para averiguar. Aqui em casa está tudo certo, né? Está 100%. Senhor, Senhor, né? Adonai, eu te adoro, etc e tal, né? Vai na igreja e tal, vai no centro espírita e tudo. E a pessoa, inclusive, bate no peito e enche o peito para dizer assim, olha, eu não devo nada a ninguém, né? Tome muito cuidado com isso. Nem todos os que dizem isso entrarão no reino dos céus, Jesus disse. Não necessariamente achar que você está do lado de Deus, que você está do lado do bem, é estar do lado do bem. Porque nós somos seres que se enganam, que se iludem, que criam mecanismos para sempre justificar o que estão fazendo e acreditar que estão no bem. O filho pródigo sabia que era mal. Quando ele caiu em si, na sua condição de decadência total, ele vê, poxa, eu escolhi isso, né? Eu me separei da bem-aventurança e vim acabar aqui. Então, ele tem a condição de retornar para o bem. Aquele que está na festa lá, gozando feliz e imaginando que ele é o mais justo dos homens, esse vai demorar mais para voltar, para fazer o caminho de volta. Né? Ele está vivendo a vida que quer, mas de vez em quando, por que não também, né? Diz, Senhor, né? Dá uma olhada para cá, né? Garante que o dinheiro vai pingar direitinho na conta. Muito bom, excelentes reflexões realmente. O pessoal gostando muito, a Elisa Braga, por exemplo, disse excelentes esclarecimentos, ótimo programa. Fernanda Linhares aí também participou bastante, está realmente encantada, impressionada. É muito bom, né? Muito bom essa troca de informação, né? De reflexões, esse carinho também do pessoal em relação a essa temática e a nós aqui. Bem, Paulo, algum comentário final para então encerrarmos? Não, eu faço coro com o pessoal, realmente eu também gostei muito, são coisas que eu digo assim, que a gente nem para pensar, tá certo? E de repente tá aí, né? A gente tem a mania do desculpismo, né? Nós estamos certos, o resto está errado, e aí vale para tudo, né, cara? Vale para tudo, né? Vale para tudo. E o meio espírita é forte, porque a gente vê pessoas com posições totalmente equivocadas diante de fontes confiáveis, né? Vamos dizer, que trazem um argumento que aponta para um lado, elas defendem o outro e acham que estão certo, o resto está errado. Não dá, né? O cara não tem humildade, né? E a gente percebe, como eu não sou um escritor famoso, né, Arthur? A gente percebe que quando passar o Paulo escreveu, os caras já querem julgar de lado, como você sabe. O Paulo nem nada. Quer dizer, o cara nem viu a extensão da minha pesquisa, né? O cara já está... Calma lá, vamos. A gente tem que mudar de situação de visão, né, cara? E aí você vê que mais cedo eu estava comentando, fulano falou isso, eu tenho que ir lá ler o que falou para poder tirar alguma conclusão e ver se eu concordo com ele ou não.
Agora, tem gente que está te condenando sem nem ter lido o que você escreveu, cara. Pelo título, cara. Ou pela capa, pela cor da capa. Ah, não dá. Realmente, as colocações muito interessantes, Roberto. Parabéns. A vida de relação é complicada mesmo. Bem, agradecendo, então, ao Humberto, mais uma vez, aí, pela presença. Está convidado aí para participar outras vezes. Para a gente será um prazer, uma satisfação, uma honra tê-lo aqui conosco mais uma vez. Humberto, uma boa noite para você e até a próxima, pessoal. No próximo Polêmica Espírita, na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, das 8 horas. Um abraço a todos, boa noite, bom descanso. Tchau, tchau.